Olá, eu sou o professor Milton Barros da FATEC. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao curso que aqui eu classifico como Excel Intermediário. Vamos ver funções que são importantes para dar continuidade ao nosso trabalho. E se você não for aluno da FATEC, não tem problema não. Se inscreva no canal e participe gratuitamente. E você poderá inclusive fazer comentários e pedir trabalhos específicos no Excel para que a gente possa comentar aqui. Vamos lá. Vamos então à nossa função CONT-C. Estudaremos uma série de funções utilizando vários procedimentos para análise de dados. E dentre esses, um dos mais importantes é a função CONT-C, que o nome já diz mais ou menos o que eu pretendo esperar desta função. Uma contagem de determinados dados presentes em uma planilha, numa área de trabalho ou numa tabela que corresponda a um critério de comparação. Então, CONT vai contar e a função C, como nós já vimos a função C separada, ela utiliza um critério de comparação para que algo aconteça. A soma, a junção desses dois comandos fazem com que seja feita uma contagem específica daqueles critérios que são correspondentes, ok? Então, vamos ver aqui a sintaxe da função. Está lá. CONT.C. Entre parênteses, você terá um intervalo, que é aquilo que compreenderá a matriz de dados que eu vou trabalhar. No caso, uma tabela, se a gente tiver especificado uma tabela dentro da planilha. Depois, separado por ponto e vírgula, um critério de comparação. Quando for uma palavra ou um número, não importa a gente afirmar aonde ela esteja, desde que ela esteja dentro do conjunto operacional de trabalho, ela vai me retornar a contagem dessa aparência, dessa repetição de dados ali dentro. Se for um texto, coloque entre aspas. Se não, o número basta. Então, vamos dar prosseguimento. Aqui eu tenho alguns exemplos específicos de como usar. Vejam aqui, ó. CONT-C, aqui eu tenho A2, 2.A10, que é a matriz de dados que eu vou trabalhar. Entre parênteses, eu tenho a palavra contab, que, imagine, numa planilha de dados, onde está lá setores. Você coloca administração, financeiro, contabilidade. Então, essa abreviatura será usada para comparar no conjunto armazenado de dados esse critério. Então ele passará a ser um critério. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo muito fácil para que você possa entender rapidamente a funcionalidade da função CONT-C. Eu tenho essa matriz aqui de dados que eu já transformei em tabela, nós já aprendemos como criar tabelas aqui no nosso curso. Clique aqui na região das videoaulas e você poderá procurar essa aula especificamente. Então, uma vez transformado em tabela, eu coloquei os dados aqui, ó. Temos data, quantidade e região. Nesse meu critério, eu vou pedir para contar quantas vezes essa ocorrência do norte, sul, leste, oeste aconteceu. Muito fácil. Para isso, eu vou criar aqui, ó, essa área separada, onde eu colocarei a contagem propriamente dita com a função. Basta eu clicar nessa célula aqui e vou digitar a fórmula, como nós já aprendemos em outras aulas. Símbolo igual. Feito isso, eu vou escrever a função CONT.C. Notem que aparece a área que vai me orientar a usar a função, caso eu tenha alguma dúvida. Abro parênteses. Vou colocar o meu intervalo de dados, que será de B6, olha, aqui, até o final da planilha. Então eu vou botar aqui B6, dois pontos, que é o subatributo para você marcar a área final da matriz de dados, que no caso vai ser D46. Feito isso, nós fechamos isso, separamos com ponto e vírgula, e agora eu vou dar o critério. O critério será, vou abrir aspas, vou escrever norte, porque é nessa célula abaixo
da informação norte, que eu quero que saia o resultado quantas vezes o norte aparece na minha tabela. Eu tenho que colocar a palavra norte entre aspas. Tudo bem? Feito isso, vou até o final da construção da minha fórmula, pressiono a tecla Enter e note que ele já me dá o resultado aqui, ó. Positivo? Aprendemos também que para facilitar tudo no Excel a gente pode arrastar funções de dados para outras áreas. Então, como eu quero aqui ainda para o sul, para o norte, para o leste e para o oeste, bastaria eu arrastar aqui para as demais. Mas também aprendemos já sobre células absolutas e células relativas. Eu tenho que tornar as células da matriz de dados absolutas. Elas não podem mudar. Para isso eu tenho que usar aquela função F4 nas áreas que eu quero fixar. Então vou aqui, aonde está a minha célula, pressiono a tecla F2 para ativar o modo de edição. Vou até a primeira área da matriz e vou fixar ela com F4. Pronto, você nota que aparece o cifrão entre as áreas que eu quero fixar. E agora aqui, F4, pronto, está fixo. Vou até o final da função, pressiono a tecla Enter, está aqui, não mudou nada porque a gente só tornou essa função de relativa para absoluto. Eu agora posso arrastar para as demais para aproveitar todo o trabalho que eu já tive. Maravilha. Aí você vai me perguntar, caramba, que coincidência todos os dados estarem com a mesma quantidade de contagem 9? Não, na verdade, ainda falta a gente ajustar o critério. Porque se eu fizer o F2 aqui para corrigir, vou notar que aqui ainda está norte, ó. Então eu vou aqui passar para sul. Positivo? Deixa eu colocar aqui tudo em letra maiúscula. Muito bem, vou até o final da função, pressiono a tecla Enter, nota que já mudou para 12. Esse é o correto. E faria a mesma coisa aqui. F2. Vou trocar de norte para o que corresponde, que é o leste. Pronto, final da função. E agora falta fazer aqui de norte aqui, vou apagar norte. Vou colocar oeste. O final da função, pressiono Enter, está aí. Tá? Aqui está 0. Eu acho que eu digitei erradamente alguma coisa aqui. Ó, o leste faltou a letra E. Foi bom isso acontecer para que a gente note que se os dados não forem digitados corretamente, vai dar erro. Vai nos induzir a erro. Pronto, está aqui o resultado. É assim que se usa a função C. E ela pode ser utilizada muito nas funções da área de matriz e de Visual Basic for Application, que é a principal área de ação nos nossos estudos. Até a próxima. Deus abençoe a todos.